Grande juventude! E aí, jovens, tudo certinho, meu? Só naquela tranquilidade? Meu, leio logo escrevo, ficou um tempo fora, né? Faz um tempo que eu não apareço por aqui, sei disso, mas o que importa é que tamo de volta, meu. Muito obrigado a você que permaneceu aqui, que manteve aí a sua inscrição. Valeu mesmo, tamo junto e bora com mais análises aí de obras literárias. E o bate-papo da vez é o livro Dois Irmãos, do autor Milton Ratum, um dos livros mais traduzidos, mais premiados, né, mais consagrados aí da literatura brasileira, um grande livro, um grande autor, muita crítica familiar, mas também social. Enfim, bora dar uma olhada no que o Milton Ratum tem pra falar pra gente nesse livro aí que tem muita treta, meu. Pessoal, o livro Dois Irmãos foi publicado no ano 2000, tá? E a narrativa aborda um Brasil aí de século XX. Então a gente vai pegar boa parte do século XX, então é um livro de um autor contemporâneo que aborda também aí muita coisa sobre um Brasil também bem contemporâneo. E aí, já que eu falei de Brasil, né, de contemporaneidade, vou começar com aqueles nossos clássicos elementos técnicos. Vamos falar um pouquinho sobre espaço e tempo nesse livro aqui. E aí, com relação ao espaço, você já tem que pensar que são 3 os locais aí, digamos, de maior relevância para a narrativa, tá? Tudo vai se passar basicamente em Manaus. A gente vai ter também o Líbano, sim, país, o Líbano, e a gente vai ter também São Paulo, o estado de São Paulo, mais especificamente a cidade de São Paulo. Desses 3 lugares, Manaus é realmente o local que abriga a maior parte da história, né? A maior parte dos eventos vai se passar em Manaus, capital do estado do Amazonas. Isso é bem interessante, pessoal, porque pensa comigo, durante muito tempo na literatura brasileira, os locais ali que apareciam na literatura era o quê? Região sudeste apareceu por muito tempo. Depois, né, a literatura começou a abordar também outros lugares que se resumiam basicamente ali ao sul e ao nordeste, né? Região sul, região nordeste, importantíssima também essa abordagem, mas o norte do país, a região norte do país, por muito tempo permaneceu, e eu arrisco dizer que até hoje permanece um pouco fora da literatura. É uma pena, né? Uma região riquíssima do país. Então é interessante porque eu tenho certeza que esse livro pega muitos leitores de surpresa, muita gente que lê e tem que lidar com aquela sensação de não conhecer o próprio país. Já com relação ao tempo, a gente tem um tempo, pessoal, que não é exatamente cronológico, né, que é aquele tempo facinho, né? Tudo começa no passado, vem pro presente, aí especula-se o futuro e tal. Não é exatamente um tempo cronológico. A gente tem aí sim idas e vindas no tempo, mas também não é algo tão complexo como você tem em outras narrativas, como Angústia, do Graciliano Ramos, por exemplo, em que passado e presente vão se misturando e acabam dando um verdadeiro nó na cabeça do leitor. Aqui não chega a ser assim, mas também não é, né? É presente, 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 e aí o tempo vai correndo e tal. Não, a gente tem sim um certo fluxo, né? O nosso narrador vai falar de presente, vai voltar no passado, não é tão difícil de entender, mas a gente tem sim essas idas e vindas no tempo. Bom, isso considerando o fator passagem do tempo. Mas se nós pensarmos agora do ponto de vista de calendário, você tem que pensar, como eu disse aí no iniciozinho do vídeo, a gente está falando aqui de século XX. Esse livro, pessoal, vai se passar ali basicamente em meados ali dos anos 1940, 1950. Muita coisa acontece nesse período, mas a gente tem também umas referências de um Brasil anterior, basicamente ali começando, né? Você tem algumas citações ali por parte do narrador em relação aos anos ali de 1920, 1930, então ele volta no tempo e avança no tempo também. Ele também vai falar ali de 1960 até mais ou menos 1970. Ou seja, no tempo presente dele, que é pós 1970, ele vai recobrando esse passado aí. Tanto um passado familiar, um passado ali no qual ele esteve presente do ponto de vista de personagem, então ele fala de pessoas com as quais ele conviveu, mas ele também traz ali um passado coletivo. Ele também fala a respeito, nem sempre de maneira muito direta, né? Mas mesmo que seja indiretamente, ele traz essas referências coletivas, ou seja, um passado
significado de Brasil. O que estava acontecendo mais ou menos ali no Brasil e também no mundo nesse período aí, nessa primeira metade e um pedacinho também dessa segunda metade de século XX. E já que eu falei do narrador, como é que é o foco narrativo desse livro? Aqui a gente tem um foco narrativo bem peculiar, não é muito comum na literatura, mas enfim, é o que acontece aqui. A gente tem, pessoal, um narrador em primeira pessoa, ou seja, a gente tem o nosso famoso narrador-personagem, mas a grande sacada é que ele não é, repito, não é o protagonista. Quando a gente pensa num narrador-personagem, já vem essa ideia, não é? Se é narrador-personagem, está vivendo os fatos e narrando em primeira pessoa, é o protagonista, está falando de si mesmo. Não necessariamente. Tanto é que a gente demora um pouco na narrativa para descobrir quem é o narrador. Então, por um tempo, a gente fica com a impressão de que o livro está sendo narrado em terceira pessoa. Só depois, ao longo da leitura, é que a gente percebe, opa, não, peraí, quem está narrando faz parte do rolê, faz parte dessa família. Quer dizer, depois a gente vai ver que faz parte, pero não muito, né? Faz parte, mas nem tanto. Mas a gente chega lá, tá? Então, esse narrador, que é personagem em primeira pessoa, mas não é o protagonista da história. Meu, e olha que louco, lembra que eu falei daquelas idas e vindas no tempo? Esse livro começa pelo fim. Pessoal, logo na abertura, não é nem capítulo 1 ainda, né? É ali uma pagininha antes do capítulo 1, a gente já tem, né, a narrativa ali, né, o narrador, que a gente ainda não sabe quem é, contando pra gente que tem uma mulher ali, né, a Zana, né, uma mulher que já tem uma certa idade, ela tá ali, digamos, no seu leito de morte, né, e ela tá ali toda angustiada, meu Deus do céu, ela tá quase pra morrer, e nesse leito de morte, ela, nessa angústia, ela pergunta o seguinte: eu quero saber se os meus dois filhos, se os meus dois meninos fizeram as pazes. E tudo o que ela tem como resposta, né, das pessoas que estão ali perto dela, tudo que ela tem como resposta é um grande silêncio. A galera olhando uma para outra e pensando, eita, como é que a gente responde essa pergunta aí? Então a gente já tem, né, esse início, de repente corta, e aí sim, no início do capítulo 1, né, que vem depois dessa espécie de prólogo, aí a gente começa e a gente já muda o tempo, né? Então a gente percebe que, peraí, o narrador começou pelo fim. Aí beleza, o narrador volta um pouco no tempo e começa a contar a história dos dois irmãos que dão título ao livro. Pessoal, esses dois irmãos são o Jakub ou Jakub. Eu vou chamar de Jakub porque essa é a pronúncia do próprio autor, do Milton Ratum, em algumas entrevistas, né, que eu vi por aí, tá? Então, você tem aí o Jakub, que é o irmão mais velho, e você tem o Omar, que é o irmão mais novo. Só que, pessoal, essa diferença de idade aí é literalmente de minutos, tá? Porque eles são irmãos gêmeos. Só que olha que louco, embora, né, eles sejam irmãos gêmeos, o fato do Jakub ter nascido primeiro, portanto ser o mais velho, né, e o Omar ter nascido uns minutinhos depois, né, foi o segundo a nascer e, portanto, ser o caçula, isso tem muito peso no livro, né? Então, o tempo todo a gente tem essas duas ideias, né? Essas referências de o mais velho, o caçula, o mais velho, o mais novo, o primeiro, o segundo. Então você tem sempre essa ideia, né? Essa diferença de idade, apesar de mínima, meu, ela aparece no livro o tempo todo e tem maior relevância aí, meu, anota isso aí. E quem são os pais desses irmãos gêmeos aí? Pessoal, eles são filhos do Halim e da Zana. E, meu, o Halim é um cara, grava essa informação, ele é um cara, assim, meu, louco pela esposa, ele é apaixonado, ele venera a esposa. Inclusive, ele é super galante, né? Tem uma cena lá em que ele tenta conquistar, ou digamos, reconquistar, né, o amor dela, escrevendo um poema, lendo um poema pra ela. Então é algo que parece ser meio arcaico, mas ao mesmo tempo é fofinho, mas ao mesmo tempo tem uma espécie de obsessão, de ciúme, mas ele tenta compensar isso com os cuidados e mostrando o quanto ele ama. Enfim, o Halim é maluco pela esposa, ele venera a Zana, que por sua vez é uma mulher que sim, foi muito apaixonada pelo marido no passado, mas no tempo presente ela transferiu de fato esse amor pelos filhos, né? Ou para os filhos, beleza? Então, o Halim é um cara meio amargurado por ter se tornado pai. Isso é muito importante na narrativa.
não é que ele odeia os filhos, mas assim, ele revela ali, né, em um momento ou outro, o quanto ele preferia não ter sido pai. Isso vai ficando mais claro ao longo da narrativa. Ele é meio frustradão, meio baixo astral por ter sido pai. Por quê? Porque ele sente que os filhos meio que roubaram, vamos colocar entre aspas aí, os filhos meio que roubaram o amor da Zana. Ah, e nessa família tem também a Hania, que é a irmã mais nova do Yakub e do Omar. Tá? Então, a Hania, pessoal, é um personagem importante. Tem um detalhe curioso aí, ela nunca se casa, né? E isso gera ali algumas especulações, né? Um burburinho na família, enfim, fato é que ela não vai se casar até o final da narrativa. E ao longo do livro, tem algo que é muito esquisito, muito incômodo. A gente tem ali uma forte impressão de uma relação incestuosa da Hania com os irmãos. Isso se confirma ao longo do livro? Não. Então é algo propositalmente ambíguo por parte aí da narrativa. E aí, tem mais duas pessoas que eu tenho que citar como parte da família, mas eu tenho que ter um certo cuidado, porque, assim, são família, mas não muito, de um jeito meio estranho. Eu tenho que falar do Nael e da Domingas. Pessoal, Domingas é uma mulher de origem indígena que, digamos, é uma espécie de empregada, uma espécie de criada, né, da família, e que é tratada como uma mulher da família. Domingas, né, vem morar com a gente vai cuidar de você, mas ao mesmo tempo a Domingas, ela mora ali, né, nos quartinhos, no quartinho dos fundos, então lá o famoso quartinho da empregada, então ela mora lá, ela fica lá nos fundos e tal, e ela dá um trampo pra família. Então, percebe assim, ela é família, mas ela trabalha. Então, será que é família mesmo? Será que não é? Ela não participa de todos os eventos da família. E a Domingas tem um filho, que é o Nael. Tá? Que é um cara bem interessante na narrativa, porque o Nael é um cara que nunca teve voz nessa família. Ele, né, foi crescendo nessa família e foi percebendo ao longo da vida que ele era da família, mas não muito. Então ele tinha ali que ficar no lugarzinho dele, quietinho, calado, só observando, se ele quisesse manter ali essa estrutura familiar, entre aspas aí, tá? E por que o Nael é importante? Porque, pessoal, o Nael é justamente o nosso narrador. A gente só descobre isso ao longo da leitura, tá? Então, perceba como sim, a gente está falando de um narrador personagem. Ele fazia parte, entre aspas, dessa família aí. Mas, né, enfim, ele não é exatamente o protagonista. Ele não é, na verdade, não é mesmo o protagonista, né? Os dois protagonistas são os irmãos gêmeos. Então, é um cara que já na sua vida adulta, né, o Nael, decide contar pra gente tudo o que ele presenciou, que ele viveu, mas viveu meio calado. Olha o nosso autor, Milton Ratum, dando voz àqueles que não têm voz. Domingas, a cunhatã mirrada, meio escrava, meio ama. Louca para se ver livre, como ela me disse certa vez, cansada, derrotada, entregue ao feitiço da família. Não muito diferente das outras empregadas da vizinhança, alfabetizadas, educadas pelas religiosas das missões, mas todas vivendo nos fundos da casa, muito perto da cerca ou do muro, onde dormiam com seus sonhos de liberdade. Bom, pessoal, todo esse rolê familiar tá em Manaus, beleza? Qual é o ano exatamente? A gente consegue inferir, né, que tudo vai se passar ali, né, pelo menos nesse início de narrativa, em Manaus ali no ano de 1945. E tudo começa com o Yakub voltando do Líbano. Então a gente descobre que, peraí, ó o cenário. A gente tinha, né, dois irmãos gêmeos crescendo juntos, né, quando ali eles têm ali por volta dos seus 13 para 14 anos de idade, um deles é mandado para o Líbano, fica lá 5, quase 6 anos e está voltando do Líbano. Inclusive é muito curioso, quando ele volta do Líbano, ele volta muito diferente. Ele esqueceu algumas palavras da língua portuguesa, né, ficou muito tempo fora, então tem algumas palavras que ele não lembra e tal. E ele é um cara muito fechado, muito ensimesmado. Tá? A mãe dele, a Zana, chega a perguntar, e aí, o gato comeu sua língua? Não fala mais não? E ele fala, não é isso não, eu falo sim. Mas ele é bem quietão. Ele é tão quietão que a gente já começa a perceber de cara, fala, esse cara não é só quieto não, tem alguma treta aí nesse rolê.
O lance, resumindo a ópera, é o seguinte. Esses dois irmãos, isso também a gente vai ficar sabendo ao longo da narrativa, nessas idas e vindas do tempo por parte do narrador, a gente descobre que esses dois irmãos gêmeos, tá? O Yakub e o Omar, são idênticos, assim, são gêmeos idênticos, ou seja, na aparência são idênticos, mas na personalidade nada a ver um com o outro. Lá na adolescência, antes, né, dessa ida do Yakub lá para o Líbano, pessoal, eles, assim, só tretavam. Cara, e tinha treta, e tinha ciúme e tal, não sei o quê. E a gente já entende de cara que o Omar, o mais novo, é o preferido, é o protegido da mãe. Ele era um menino meio doente, né? Ele nasceu depois e ele teve alguns problemas ali de nascimento e tal. Então ele é uma criança com uma saúde super frágil, a mãe é super protetora com ele, o Yakub percebe isso e já nota desde criança, desde a adolescência, que ele não é o preferido. O preferido é o Omar. E isso vai dar várias tretas. Aí, meu, lá na adolescência, eles ainda, né, com essa treta e tal, eles se apaixonam pela mesma menina. Grava esse nome aí. Eles se apaixonam pela Lívia, tá? E aí os dois estão gostando da Lívia, aí um chaveca ali, o outro bem ali, e aquela coisa, aquela disputa e tal, e não sei o que. Só que é o seguinte, o Yakub, ele era um menino um pouco mais focado, um pouco mais tranquilo, gostava de estudar, tá? O Omar não, lembra? Personalidades diferentes. O Omar era mais explosivo, meu, não tava nem aí pros estudos, não queria saber de estudo, não queria procurar trampo nenhum, tá? Então, assim, o Omar, ele queria, né, ele era um bom vivan, tá? Isso também é importante porque, né, dá pra gente falar um pouco sobre a situação econômica da família nessa época. Quando eles são adolescentes, né, os dois gêmeos, né, o Halim, o pai deles, era um comerciante e, assim, até bem sucedido. Claro que, né, isso não dependia só dele, tá? A esposa dele, a Zana, né, tinha também uma vida boa, né, antes deles se casarem, então meio que eles juntam ali, né, o seu dinheiro e tudo mais. A Zana, inclusive a família da Zana tinha até mais grana. Então eles têm, né, no momento da adolescência dos gêmeos, eles têm uma vida boa. E o Yakub, ele entende que ele precisa usar isso a favor dele, valorizar isso e estudar, né, ter uma profissão, aproveitar que a vida deu uma condição legal e usar para estudar. O Omar não. O Omar, meu, é farra, é zoeira, tá nem aí. Aí, numa bela noite, né, numa espécie de cinematógrafo, tipo um cinema, enfim, tá? Eles estão ali, né, no escurinho do cinema, ninguém sabe o que tá acontecendo. De repente, quando as luzes se acendem, o Omar vê a Lívia tascando um beijo no rosto, na bochecha do Yakub. Eles vão tretar, e aí, meu, a treta assim fica esquenta, eles brigam mesmo, e aí a gente entende que o Omar realmente não é muito flor que se cheira, ele é bem explosivo e ele parte para agressão física, tá? Pessoal, nesse momento acho que ele quebra uma garrafa lá, né, algo do tipo, e ele ataca, ele agride, né, fisicamente o Yakub, tá? Por isso, o Yakub tem uma cicatriz no rosto, em formato de meia-lua, né? Tem uma cicatriz. Esse é o único elemento que diferencia os dois, né? Só a partir disso que a galera, né, as pessoas conseguem diferenciar. Porque aí o Yakub passa a ser o da cicatriz, o Omar não, né? Inclusive, antes disso, meu, até a mãe deles, né, confundia os dois, de tão idênticos. Mas, nesse ponto, então, a cicatriz é o que, pessoal? É a representação da treta, da inimizade, do conflito entre esses dois gêmeos aí. A cicatriz já começava a crescer no corpo de Yakub. A cicatriz, a dor e algum sentimento que ele não revelava e talvez desconhecesse. E se até esse ponto da narrativa a gente estava meio na dúvida, mas por que exatamente que um foi pro Líbano, o outro ficou? O que aconteceu exatamente? Era uma viagem? Não é? Na verdade não, pessoal. A ideia mesmo por parte dos pais, na verdade mais por parte da mãe, né, da Zana do que do Halim, era de fato separar os dois, porque eles só brigavam, eles iam se matar. Ou seja, todo mundo já sabia que esses dois aí, meu, não se bicavam, tá? Dois irmãos que se odiavam, beleza? Então, decide-se mandar um pro Líbano e o outro fica aqui na família de comerciantes, tal. E ainda o narrador deixa claro que nesses 5, quase 6 anos, né, que o Yakub ficou fora, o Omar foi criado como filho único. Meu, nem fala do seu irmão, não tem irmão, é filho único. Você imagina a cabeça do que foi mandado pro Líbano? Depois que esse cara volta, ele vai ficar trocando ideia com a mãe?
Não, cara, esse cara mal conseguiu perdoar a mãe. É por isso que ele era tão calado. Quando a mãe falava com ele, ele pensava: Meu, como assim, cara? Eu nem sou o preferido é o outro. O que você tá falando comigo, velho? Só me deixa quieto aqui. É que ele era tranquilão, focado, estudioso, mas também não tava muito afim de papo, não. Aí é claro, né, meu? Quando ele volta, obviamente que a gente vai ter esses dois tretando de novo. Então ali eles até, né, quando o Yakub chega, a mãe dele faz uma espécie de festa, de homenagem, só que aí durante a homenagem o Omar aparece, a mãe fica muito mais feliz pelo Omar ter aparecido, o cara que sempre esteve ali, do que pela presença do Yakub, que já estava fora há quase, né, há quase 6 anos. Então o Yakub percebe, fica um mal-estar, né, a mãe deles pede para eles se abraçarem, eles vão, né, ensaiam um abraço, mas um olha pro outro, um vê a cicatriz do outro, lembra da treta tal, né, um lembra que não curte o outro, eles não se abraçam e fica esse climão pesado que vai se estendendo, vai se estendendo, vai se estendendo. O clima fica tão zoado, tão pesado, que em algum momento o Yakub, que, né, nessa volta para Manaus, ele tá lá estudando, ele começa a estudar, ele é muito bom em matemática, né, ele era um cara super das exatas e tal, ele se destaca tanto que, com a ajuda ali, né, de um religioso, um clérigo, né, um padre ali do seu rolê, ele consegue, por uma oportunidade, enfim, ir para São Paulo para estudar, para depois tentar entrar na faculdade. Então fala, meu, vai para São Paulo, que São Paulo é o lugar de você continuar os seus estudos, inclusive fazer uma faculdade. E de fato é o que ele faz e consegue mesmo. Ele sai, né? Ele era muito bom em matemática, sai de Manaus, né? Muito por conta da treta com o irmão, mas não só isso, né? Já vou falar do outro motivo, e ele vai e ele consegue entrar na escola politécnica, e é aí que ele vai se formar em engenharia em São Paulo, e vai ser extremamente bem sucedido. Aqui, pessoal, tem uma crítica bem legal também, hein? Ele não sai só por conta da treta com o irmão, ele sai também porque ele percebe que ele estava ali numa região, num local que talvez, né, fosse frear as conquistas dele, ou as possibilidades, né, de conquistas dele. Isso fala muito de um Brasil focado demais na região sudeste, um Brasil que esquece, né, das suas outras regiões. Pessoal, olha que louco, né? A narrativa se passa ali, né, pelo menos essa parte da narrativa ali, em meados ali de 1940, né, comecinho de 1950, e hoje, né, século 21, 2023 rolando, não sei quando você tá vendo esse vídeo, tá? Estou gravando em 2023, a gente ainda vive um Brasil que, convenhamos, né, meu, não cuida da mesma forma de todas as suas regiões. Olha como a crítica do autor é extremamente contundente e atual. A euforia que vinha de um Brasil tão distante, chegava a Manaus como um sopro amornado. E o futuro, ou a ideia de um futuro promissor, dissolvia-se no mormaço amazônico. Estávamos longe da era industrial e mais longe ainda do nosso passado grandioso. Queridos e queridas, deixa eu fazer uma breve pausa aqui na nossa análise, só para deixar alguns recados muito rápidos, tá? Se você tá curtindo o vídeo, meu, deixa aí o seu like, né? Dá um clique aí no gostei, se inscreve no canal também, ativa o sininho, tudo isso ajuda demais o Leio Logo Escrevo a continuar, né? Agora a gente voltou e é para valer. E se você curte também o formato áudio, né, se você tá aí na correria do dia a dia, o Leio Logo Escrevo tem podcast também, tá? Meu, acessa essas plataformas que você tá vendo aí, tá? E curte também o nosso formato em áudio, os nossos podcasts aí. Tem os episódios lá com as análises para você também. Belezinha? Brigadão, valeu mesmo, tamo junto e bora voltar pra análise. Em São Paulo, o Yakub, meu, ele vai se dar muito bem. Inclusive, em São Paulo, ele se casa. Com quem exatamente? Aguenta aí, calma aí, a gente já vai ver. Fato é que ele se casa, não fala muito pra família, né? Manda umas cartas pra família, mal fala da esposa, só fala, ah, tô casado aí, beleza. Mas quem é? Deixa quieto, né? Aí ele desconversa. Lá em Manaus, por sua vez, meu, o Omar, cara, de mal a pior. E vai pra farra, tá gastando toda a grana da família e tal. Meu, inclusive é muito curioso, porque, né, tem duas mulheres específicas aí. Uma é uma dançarina, inclusive, depois eles descobrem, né, que é uma dançarina lá, né, de um grupo bem importante de dançarinas ali de Manaus. Mas essas duas mulheres, pessoal, olha que curioso. Essas duas mulheres são absolutamente vetadas pela Zana, né? Quando a Zana descobre que o Omar tá
se relacionando com uma delas, mas ela vai lá e faz de tudo pra acabar com a relação. Depois o Omar arruma outra, ela faz de tudo também pra acabar com a relação. Tá? Então você vê aí duas coisas. Primeiro, esse caráter meio doentio também, né? Super protetor, né? Da mãe em relação ao filho. Uma mãe que não quer que o filho tenha outras mulheres. Ela diz que é cuidado, que é amor, mas é bem esquisito isso no livro. É um cuidado assim que você fala, mano, deixa o cara seguir aí. Mas ela não deixa, não. E a gente percebe também o Halim, o pai, ficando cada vez mais triste. Porque quando ele vê o filho arrumando, né? Um já foi embora, foi pra São Paulo. Ele, beleza. O outro tá pra se ajeitar com uma mulher. O Halim pensa, legal, vou ter a minha esposa de volta agora, que beleza. Não, porque a Zana coloca as mulheres pra correr. E aí, pessoal, o Omar, nesse ponto da narrativa, ele tá dando tanto problema, tanto BO, e aí a mãe dele, a Zana, tem uma ideia... Mano, mas que ideia... Pensa numa ideia ruim. Ela pensa, legal, eu vou pedir pro Yakub receber o Omar lá em São Paulo, eles moram juntos lá, o Omar fica um pouco mais tranquilo e volta a ficar em paz na vida. Quando o Yakub fica, né, recebe esse pedido, ele recusa, reluta muito, mas ele, por fim ele aceita, mas ele aceita não exatamente receber o irmão, ele aceita fazer o quê? Alugar, pagar um quartinho pro irmão, longe da casa dele, e ele vai pagando. O irmão dele fica ali em São Paulo mesmo, mas não morando perto, tá? Claro que isso vai dar ruim, né? Vai dar errado. O Omar, ele acaba ele consegue se envolver ali com uma empregada, né? Mulher que limpava a casa ali do Yakub em São Paulo, e por conta disso, né, ele vai se envolvendo e ele consegue entrar na casa. Quando ele consegue entrar na casa do Yakub, ele vê umas fotos e descobre que a esposa do Yakub era a Lívia. A Lívia lá, né, do cinema lá, que deu a treta toda da cicatriz. Ele fica pistola, se sente traído pelo irmão, inclusive ele, né, desenha várias obscenidades nas fotos, enfim, tal, dá mó treta aí, ele tem que voltar pra Manaus, enfim, volta pra Manaus e o rolê dele em São Paulo dá mó errado. Óbvio, né? Nisso, a gente tem também uma cena que é pesadíssima, pessoal. O Halim, ele vai ficando cada vez pior, até que tem um momento, pessoal, tá? Que ele se senta num sofá, tá? Na verdade, ele já tava bebendo muito também, ele tava muito chateado por não ter tido a esposa de volta e tal. Ele senta num sofá e não acorda. Ele morre nesse sofá, né? E tem uma cena pesadíssima, né, em que o Omar encontra o pai, né, morto no sofá e ele começa a agredir verbalmente o cadáver. Né? Então assim, acho que ele pensa em tudo que ele viveu, né, toda aquela treta, ele se sente traído por todo mundo e ele começa a xingar, né, o pai, fala, meu, você é isso, você é aquilo e tal, a galera tem que chegar, tirar ele de perto, né, do cadáver, e é uma cena assim, muito pesada, muito bizarra. Voltando para Manaus, o Omar, pessoal, começa a trocar uma ideia ali com um carinha, um indiano chamado Roshiran, que era uma espécie de empresário e tal, né? Esse cara estava interessado em construir um hotel ali na região, um hotel. Tá? Beleza, eles trocam essa ideia, né? Fica ali só no planejamento, só no projeto, tudo bem. Mas, né, nesse momento, quem vem visitar a família, né? Sai de São Paulo para visitar a família lá em Manaus, o Yakub. Lembra que o Yakub agora era engenheiro. O Yakub chega, conhece o Roshiran, troca uma ideia, e quando o Omar fica sabendo, o Roshiran e o Yakub já estão tocando o projeto do hotel. Claro que o Omar vai se sentir o quê? Traído. Falou, mano, esse cara volta pra cá, rouba o meu parceiro de negócio. Ah, não é possível. Vai lá, dá um socão nele, agride o irmão tá dormindo numa rede, agride o irmão. Meu, o irmão denuncia ele pra polícia, o Omar vai preso, cara, né? O Omar vai preso por essa agressão ao irmão aí. A gente tem agora um irmão que tá preso, na verdade ele fica foragido um tempo, né, depois sim ele vai preso, ele até, né, o Omar até tenta trocar uma ideia com a Rania, a irmã, não consegue, não dá tempo, ele tenta falar com ela, no meio do rolê a polícia pega, dá um sopapo nele, ele vai preso, enfim, tá? A gente tem o Yakub que vai se afastando cada vez mais da família, percebe meio que, ó, deixa eu ficar em São Paulo mesmo, porque a minha família é xarope, não dá certo mesmo, tá? Aí, pessoal, nesse ponto, a gente já entendeu que o nosso narrador, que é filho da Domingas, não conhece o pai dele
e passou o livro inteiro especulando quem é o pai dele, quem é o pai dele, oh meu Deus, quem é o pai dele, né? A gente tem a voz de um garoto que agora é adulto, né? Sem pai, né? A gente percebe algo bem interessante, né? Que a coisa é dividida em duas cenas, né? Duas partes ali. Primeiro, a Domingas chama o filho dela, ela já tá meio que no fim da vida, ela chama o Nael e ela confessa pro Nael que há muito tempo ano passado, ela, né, foi, enfim, agredida, né? Ela teve uma relação absolutamente não consensual, ela foi atacada por um dos gêmeos e ela confessa isso pro filho. Ela fala, né, um dos gêmeos realmente fez isso comigo, tá? E aí o filho fica agora na especulação, né? Peraí, calma, então eu tenho sim um pai e eu acho que ele é um dos gêmeos. Mas qual? Numa das últimas cenas, o Nael visualiza, pessoal, o Yakub e a Domingas conversando de mãos dadas. E aí ele pensa, meu, seria esse o meu pai? A coisa vai ficar ali, né, meio que no mistério, no suspense. Inclusive, pessoal, é muito curioso, né? Existem muitos autores que afirmam, não, peraí, foi o Omar que realizou o ato, é o Omar que é o pai. Mas peraí, ela também, né, também fica nas entrelinhas que ela tinha tido uma relação, aí sim, consensual, com o Yakub. Então, peraí, o Yakub pode ser também o pai, percebe ou não? Quem é o pai efetivamente, a gente fica ali num grande mistério. Agora, o cara que cometeu o ato, aí sim, esse cara foi o Omar. Bom, ao final da narrativa, a gente já sabe, lembra que a gente começa pelo fim, a gente já sabe que a Zana vai morrer também, e aquele grande silêncio que fica ali, né, perto dela, quando ela pergunta, meus filhos fizeram as pazes, na verdade a galera ficou em silêncio, porque quem tava do lado dela sabia que não tinham feito as pazes, os moleques vão terminar a narrativa se odiando para todo o sempre, e é isso. Bom, gente, tudo bem, né, do ponto de vista da cadência aqui dos acontecimentos, é isso, mas quais são as interpretações e análises, né, que a gente pode tirar de tudo isso? Tem um trecho bem importante lá no meião da narrativa, que é um momento em que o Omar conhece um professor chamado Antenor Laval. Esse professor, ele consegue meio que conquistar a atenção do Omar, que odiava estudar e tudo mais, mas desse professor o Omar gostava, tá? E era um professor com uma ideologia social muito específica, tá? Era um cara com uma ideologia social, digamos, muito mais à esquerda, né? Muito mais progressista, ele discutia algumas coisas associadas a sindicatos e tal, então ele tinha uma visão política, né? Sociopolítica muito específica, tá? E, pessoal, no comecinho ali, né, na virada de 1963 para 1964, a gente fica sabendo que esse professor, ele foi capturado, agredido e morto pela polícia na época, tá? Por que isso é importante? Isso deixa o Omar assim enfurecido, absolutamente revoltado e tudo mais, tá? Isso é importante pelo seguinte, para a gente perceber que o autor aqui, por meio do narrador, claro, ele está falando de um período muito específico do Brasil. Lembra que a gente está falando do início da ditadura militar no Brasil, 1964. Perceba como esse livro, como eu falei, tem também uma análise, né, social, contextual do Brasil aí. Outra coisa importante é que esse livro traça uma intertextualidade com o texto bíblico. Pessoal, lembra que na Bíblia nós temos ali, né, alguns casos de irmãos que tretavam, que se odiavam, que definitivamente não se davam muito bem, né? Acho que, né, os mais famosos são de fato Caim e Abel, mas a gente tem também Esaú e Jacó, tá? Que inclusive, né, Esaú e Jacó, título de um livro aí do Machado de Assis, famosíssimo também, super importante para a literatura brasileira. Esses irmãos aqui do livro Dois Irmãos, né, o Yakub e o Omar, não são os primeiros irmãos, né, aí da história da humanidade ou da escrita, se você preferir, a se odiarem. Intertextualidade, então, com o texto bíblico. A figura da Domingas também é bem importante. A figura que ela representa já esteve presente na literatura por muitas e muitas vezes. É a figura do agregado. Aquela pessoa que está na família, né, mas meio que está de favor e tal. Mas o que é importante perceber? A Domingas tem origem indígena. Então é o nosso autor dizendo pra gente, peraí, essas problemáticas estão no Brasil, não estão só no Sudeste. Tá? Ou só no Nordeste, ou nessas duas regiões. Né? O Brasil é mais, o Brasil é maior. Então, norte do Brasil
temos essas questões também. A figura da Domingas é bem interessante. O fato dela ser uma mulher de ascendência indígena é absolutamente relevante para o livro, né? Então o nosso autor trazendo para a literatura também essa figura, essa personagem brasileira tão representativa. Esse livro fala sobre declínio, um declínio mais literal e um mais metafórico. Pessoal, literalmente falando, a gente tem de fato ali o declínio da casa. Ao longo da narrativa, a casa, né, em que essa família libanesa mora lá em Manaus, ela vai assim, ela vai caindo, cara. Essa casa vai declinando, vai definhando, tá? Arquitetonicamente falando mesmo, ela vai se deteriorando, tá? Então ela vai ficando velha, vai caindo aos pedaços, literalmente, né? Inclusive, a parte da casa que vai sobrar no final das contas é o quartinho dos fundos, que é deixado como herança. Quem deixa essa herança é a Rania, que é a irmã que meio que sobrou nessa família, né? O resto foi se despedaçando, tá? Então a Rania deixa esse quartinho dos fundos de herança pro Nael. Tá? Inclusive o Nael tinha uma paixonite pela Rania e tudo mais ao longo da narrativa. Tá? Essa é a parte da casa que sobra, porque o resto da casa vai se deteriorando, então tem esse declínio arquitetônico, né, mais literal. Mas a gente também tem um declínio moral dessa família. Tá? Então é o declínio dos afetos, é o declínio das relações, né? Então é uma família que vai definhando junto com a casa. Ou o contrário, uma casa que vai definhando junto com essa família aí, né, toda destroçada ao longo do livro. E para fechar, esse livro também tem um brevíssimo tom metalinguístico. Lembra lá, pessoal, a metalinguagem é quando a gente tem um código usado para se referir ao próprio código, ou uma espécie de linguagem, um tipo específico de linguagem, usado para falar daquela própria linguagem. Por exemplo, quando você tem um filme, que é um código, é uma linguagem específica, um filme que fala sobre cinema, isso é uma metalinguagem. Ou um livro que fala sobre literatura, isso é metalinguagem. Ou ainda uma música que fala sobre música, metalinguagem. Tudo bem? Nesse livro, então, como eu disse, tem um momento lá, né, a gente tem um brevíssimo tom metalinguístico. É bem interessante, né? Isso pode aparecer para você em provas. O Nael, pessoal, em alguns momentos ele fala do ato de escrever. Ele fala, né, do processo de escrita. Lembra que ele está contando algo pra gente através da escrita. É um narrador que decidiu contar uma história pra gente por meio da escrita. Tá? Então, quando ele fala do ato de escrever, a gente pode pensar que a gente tem dentro de uma obra literária uma referência à escrita, que pode ser inclusive literária. Isso é metalinguagem. Tem um trecho, inclusive, que, a gente sabe que é o Nael que está escrevendo, mas, cara, eu consigo muito imaginar isso na voz, né, ou na caneta, ou no teclado do próprio Milton Ratum, nosso autor aí. Naquela época, tentei, em vão, escrever outras linhas, mas só as palavras parecem esperar a morte e o esquecimento. Permanecem soterradas, petrificadas em estado latente, para depois, em lenta combustão, acenderem em nós o desejo de contar passagens que o tempo dissipou. E o tempo, que nos faz esquecer, também é cúmplice delas. Só o tempo transforma nossos sentimentos em palavras mais verdadeiras. Fala-se, nesse trechinho a gente não consegue imaginar o próprio autor, o Milton Ratum, se projetando mais diretamente aqui no nosso narrador. Esse trechinho é maravilhoso. E é com ele que eu fecho esse vídeo. E pessoal, deixo aqui o meu agradecimento. Obrigado demais, de novo, por vocês, né, continuarem aqui com o Leio Logo Escrevo. E tamo de volta. Agora é pra valer. Beleza? Cuidem-se muito, tamo junto, valeu, até um próximo vídeo e tchau!